É uma noite especial, Fluminense não pode perder. Não perdeu mesmo, né? Não vai perder mais. Cafezinho pros viciados. Vamos pro nosso vídeo, vamos pra nossa vitória, a vitória do Fluminense. E começou com requintes de crueldade, de tensão, porque o Corinthians venceu o Flamengo. A gente torcendo pelo menos por empate. Mas tá bom que o Corinthians venceu. Nós vencemos também, né? Fica elas por elas, ainda ferra o Flamengo. Aí ficou bom. Daí vamos lá, vamos pro jogo do Fluminense. Esquece os caras. O Fluminense começou a partida dele na zona do baixo meretrício. Então o Fluminense precisava, né? O jogo começou tenso. O Fluminense precisando derrotar o São Paulo para sair novamente daquela situação incômoda que ele se encontrou no início da partida, com a vitória do Corinthians. Para minha surpresa, eu não esperava isso, o Mano Menezes colocou o Marcelo na lateral esquerda. Ele começou com o Fábio, com o Samuel, Marcelo na lateral esquerda, o Thiago Santos e o Thiago Silva, o Bernal e o Nonato no meio de campo, o Ganso na criação de jogadas e 3 atacantes, Serna, Arias e o Cauã Elias. O Serna tem uma coisa muito interessante, o Arias também tem isso, né? Esses dois colombianos, o Arias já fez história no Fluminense, eu acho que o Serna caminha também para fazer história. Colabora muito na marcação, na proteção, no corredor, ajudando. No segundo tempo, antes dele ser substituído, o Serna estava lá dando carrinho, disputando, ajudando o lado esquerdo do Fluminense. O São Paulo colocou o tal do William lá, rápido, veloz, em cima do Marcelo. Depois ele tirou o Marcelo, colocou o Guga. Mas o Serna sempre colaborando e ajudando na marcação. Vamos lá, vamos para a análise do jogo. O Fluminense começou o jogo muito pegado no meio de campo, pouco espaço, muita marcação, muito encontro de corpo, choque, muita falta, um jogo bem complicado, falta de espaço. Eu achei o São Paulo marcando um pouco mais à frente do Fluminense, dificultando essa saída de bola do Fluminense. O Fluminense dava um pouquinho mais de espaço ao São Paulo, mas o Fluminense apertava a marcação na sua intermediária. Um ponto que estava errando muito era o Cauã Elias. O Cauã Elias, todas as jogadas que ele pegava a bola, o Fluminense vinha tocando de trás, a bola chegava no Cauã Elias, quando ele deveria dar o sprint para chegar para entrar na área, ou dar o passe, dar assistência, o Cauã Elias estava errando tudo. Parecia bem nervoso e mal no jogo. Mas depois, na sequência, foi aos 33 minutos, a bola veio para o Ganso. Olha só como é que são as coisas. A bola veio para o Ganso deu um passe de letra. Posso dizer que foi um passe de letra? Eu acho que sim. Foi lindo. Foi cinema o que o Ganso fez. Tocou a bola para o Cauã Elias, ele com a habilidade que ele tem, a categoria, a frieza, o moleque é craque. Ele tirou o zagueiro, bateu aonde que o goleiro não pega. E onde que a coruja dorme, que é lá na gaveta. Um golaço do Cauã Elias. Ele admite que ele estava mal, tanto que no intervalo, quando acabou o primeiro tempo, ele falou, pô, eu estava mal na partida. Ele nem comemorou, ele ficou em silêncio ali, ele ficou triste, mas feliz por dentro, mas ele estava sentindo que ele estava fazendo um jogo ruim. Mas ele fez um golaço, um belíssimo gol, que mostra a importância desse moleque no momento difícil do Fluminense, que o Fluminense não tem centroavante, mano. O Cano, ele tá machucado, aliás, voltou, né? Só não foi relacionado para a partida, porque ainda precisa estar bem fisicamente. A gente vai ter uma data FIFA agora, e que o Fluminense só joga contra o Juventude daqui a 13, 14 dias, não sei. Mas umas 2 semanas, pelo menos, o Fluminense não vai jogar. Então, pro Cano, quando o Cano voltar contra o Juventude, tá 100% fisicamente. Mas enquanto isso, jogando bem ou jogando mal, o Cauã Elias, ele dá as cacetadas dele. E cada golaço que esse moleque faz, cara, até quando ele tá mal, ele faz golaço. Espetacular. E o Ganso é mestre. E o gol saiu num momento muito importante pro Fluminense no jogo. Não tinha grandes chances, grandes oportunidades, né? O goleiro do Fluminense trabalhando pouco, o goleiro do São Paulo também, jogo muito amarrado, muito faltoso, com muita marcação. E o gol saiu aos 33 minutos, que deu um desafogo ao Fluminense, deu tranquilidade. A gente sentia que o Fluminense entrou com uma responsabilidade extra. Era diferente você entrar em campo fora da zona de rebaixamento do que você entrar em campo precisando sair dela.
E o Maracanã com 45 mil tricolores te cobrando isso, né? Aí, você faz o gol aos 33 minutos, um golaço, você sente que o Fluminense é outro depois dali. Depois do gol do Cauã Elias, o Fluminense cresceu muito na partida. Aí começou a trocar passe, trocando bola. Cara, eu separei aqui uns jogadores que foram destaques no primeiro tempo do Fluminense, principalmente depois desse gol do Cauã Elias. O grande destaque na partida para mim, por incrível que pareça, foi o Thiago Santos. Ele venceu o Thiago Santos venceu todos os confrontos diretos com o Caleri. E olha que o Caleri é chato. Ele apita o jogo, ele reclama, ele cava a falta, ele simula, ele faz os quimbetes, ele é rápido, ele é habilidoso, ele é bom centroavante. Mas o Thiago Santos pegou o Caleri, dobrou, igual aquelas figuras japonesas, né? E enfiou no bolso. O Caleri não conseguiu jogar em cima do Thiago Santos. Espetacular a partida dele. Eu também trouxe alguns destaques do Fluminense nesse primeiro tempo, como o Arias. Muito bom, o Arias dá sequência para todas as jogadas. Ele recebe, ele gira. Ele não só no primeiro tempo, o Arias também foi espetacular no segundo tempo também. Partidaça do Arias. Incrível. Cara, graças a Deus que esse homem ficou no Fluminense até dezembro. É o maior e o mais importante jogador no momento do Fluminense. Foi no ano passado e é agora. Partidaça do Arias e do Thiago Santos. Outros que foram muito bem nesse primeiro tempo do Fluminense foi o Ganso, principalmente pelo passe de letra. Outro que eu citei aqui, o Serna, puxando o contra-ataque, partindo para cima do adversário, dando opção pelo lado esquerdo, ajudando na marcação. Marcelo também, enquanto ele teve preparo físico, conseguiu dar sequência às jogadas, fazendo passe longo, distribuindo as jogadas muito bem, deu um passe de letra, um passe à la Zidane espetacular. É um cinema, é um teatro, é outro nível. Também gostei muito do Bernal. O Bernal, ele é diferente do André. E diferente também, claro, do Martinelli, do Nonato, que são aqueles volantes que passam da linha de defesa. O Bernal, ele fica mais ali em frente da entrada da área, quase posicionado ali na meia-lua, fazendo passes longos, muitos deles certeiros, inversão de lado, ele pega a bola de um lado, sabe inverter para o outro lado, tem um bom passe, raramente erra o passe e é marcador. Ele rouba a bola, ele é alto, ele é corpulento. Gostei muito do Bernal. Não é claro que chegar ao nível do André, acho que o André é espetacular, mas o Bernal vai ser o substituto e vai dar alegrias para o Fluminense. Bom jogo do Bernal. Ele cansou no segundo tempo, depois ele saiu. O Fluminense deu 6 finalizações no primeiro tempo, 2 na direção do gol. O São Paulo não acertou um chute na direção do gol do Fluminense. O Fluminense teve mais posse de bola do que o São Paulo. O Fluminense teve 54% e o São Paulo 46%. Como é o time do Mano? O Mano ele tem uma filosofia de trabalho. Ele tem uma filosofia de trabalho que é o quê? Quando ele está na frente do placar, quando ele faz 1-0, ele recua as linhas e chama o adversário para o seu campo. Foi isso que ele fez. Eu só acho o problema que ele chamou muito o São Paulo. O São Paulo pressionou o Fluminense do primeiro ao último minuto do segundo tempo. Mas só que hoje, o setor defensivo do Fluminense é outro. É um setor defensivo mais seguro. Bola aérea, o Thiago Santos ganhou as bolas aéreas, o Thiago Silva é um monstro, um baita de um jogador ali, faz o nível do Thiago Santos crescer cada vez mais. Os laterais, eles têm esse suporte do Serna, depois com a entrada do Keno, do Samuel, depois o Guga que entrou no segundo tempo. O setor defensivo do Fluminense, mesmo com essa pressão inicial durante quase todo o segundo tempo em busca do gol de empate do São Paulo, mesmo com a entrada do Luciano no segundo tempo, com o Caleri, com o Lucas Moura, convocado para a seleção brasileira, mesmo com essa força ofensiva do São Paulo não conseguiu furar essa barreira do Fluminense. Eu acho que foi o grande susto no jogo que o Fluminense teve, foi num lance, acho que foi até o William, o garoto que caiu lá pelo lado direito, muito bom o rapaz, ele rápido, ele teve 2 grandes chances no jogo.
Uma ele chutou para fora e essa do Fábio, que o Fábio fez uma grande defesa. Eu acho que essa foi a única grande defesa do Fábio na partida. De resto, a defesa do Fluminense, o Bernal, o Nonato, quem estava ali, não, o Felipe Melo, que depois entrou ali no finalzinho do segundo tempo, eliminaram essas ações ofensivas. Então era um falso domínio que o São Paulo não conseguia transformar em ações ofensivas contra a defesa do Fluminense. Foi um jogo que o Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo, um bom primeiro tempo, principalmente a partir da metade desse primeiro tempo. Um segundo tempo que o Fluminense deu a bola para o São Paulo teve essa posse de bola e não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Fluminense. Aliás, é mais um jogo em que o Thiago Silva, no Campeonato Brasileiro, não deixa o Fluminense sofrer gols. O Thiago Silva está invicto, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não sofre gols quando esse monstro está em campo. É impressionante. A defesa cresce muito com ele ali. Então, defesaça do Fábio foi aos 8 minutos, no chute do William, que caiu ali pelo lado esquerdo. Aí, o William, quando ele foi lá para o lado do Marcelo, o Mano Menezes, ele fez a troca aos 18 minutos. O Marcelo já tinha caído ao nível técnico dele, na parte física, vamos dizer, porque o nível técnico do Marcelo não tem como cair. Mas o nível físico dele caiu e o William começou a cair mais pelo lado esquerdo. No primeiro tempo ele estava caindo em cima do Samuel Xavier. No segundo tempo que o técnico do São Paulo pensou, porra, vou para cima do Marcelo. O Marcelo vai cansar no segundo tempo, pela idade dele, tá vindo de contusão, esse negócio todo. Aí quando o William foi para lá, aos 18 minutos o Mano sacou o Marcelo e colocou o Guga. Aí deu uma anulada no William, que teve uma grande chance aos 8 minutos, mas a partir dos 18 ele não cresceu mais, porque o Guga estava por ali. E aliás, foi o Guga que deu o passe pro gol do Keno, deu assistência pro Keno passar pelo zagueiro e chutar, e o goleiro do São Paulo sofreu o gol. Aí aos 18 minutos ele tirou o Cauã Elias e colocou o Lima, reforçando esse meio de campo. Aí ele ficou no ataque apenas com Serna e com o Arias, e no meio de campo ele ficou com Bernal, Nonato e Lima, 3 jogadores de características defensivas e de marcação. Aí ele fechou esse meio de campo para dificultar mais ainda essa posse de bola do São Paulo. Mesmo com as linhas recuadas, mesmo com a bola na posse do São Paulo, o São Paulo encontrou uma barreira a mais, que é a marcação, e 4 jogadores agora no meio de campo. E o Ganso ajuda também muito no setor defensivo, na marcação, na cobertura, né, incomodando os atacantes. Então o Fluminense mudou a sua formação tática a partir dos 18 minutos, com a saída do Cauã Elias e a entrada do Lima. Passou do 4-3-3 para o 4-4-2, mas só que teve um problema. O Mano passou a apostar no contra-ataque, mas só que o contra-ataque não existiu mais a partir daí, porque ficou o Arias e o Serna para puxar esse contra-ataque, o Arias tendo que ajudar na marcação ali pelo lado esquerdo, e muitas das vezes o Arias recebeu essa bola para puxar o contra-ataque e foi sozinho, não tinha ninguém para ajudar. Aí o Arias tomando pancada, tomando trombada, correndo em direção com a bola, e ele sozinho, sem ninguém para dialogar, porque a formação tática era outra e as linhas do Fluminense mais baixas. Acho que aí reforçou o meio de campo com mais gente ali e diminuiu o poder ofensivo do Fluminense. Aos 33 saiu o Serna cansado, fez um bom jogo, e entrou o Keno. O Keno fez um jogo melhor ainda. O Keno fez 1 contra 1, passou 2 vezes pelo lateral do São Paulo, jogadas individuais, jogadas bonitas, plásticas, chutando em direção ao gol. Um chute, ele chutou, a bola desviou em alguém e o goleiro do São Paulo teve que fazer uma grande defesa. Já no segundo lance, aos 46, ele chutou um passe do Guga, o Keno chegou e bateu e fez o gol do Fluminense. Entrou muito bem o Keno, foi o Keno de 2023. Mas antes disso, a chance que o Keno chutou e o goleiro fez uma grande defesa foi aos 36 minutos. Aos 38, o Mano Menezes fez 2 alterações que deu um respiro maior para o Fluminense, principalmente na marcação. Ele tirou o Bernal cansado e colocou o Felipe Melo praticamente como volante. Tirou o Ganso, que estava cansado, e colocou o JK. Aí ele recuperou esse contra-ataque. Aí ele segurou
a galera do São Paulo que tava vindo toda, porque entrou o JK, o camarada viu, porra, aquele moleque lá da Libertadores, vamos segurar, segura um zagueiro aí, segura um volante aí, que aquele moleque, o Catiço entrou. Então foi interessante ter tirado o Ganso e colocado o JK e manteve ali os 3 volantes, né? Felipe Melo, o Nonato e o Lima. Aos 46, o gol do Keno. A defesa do Fluminense, como eu disse, muito segura aos ataques do São Paulo. E um bom segundo tempo. Os destaques do segundo tempo, para mim, foi o Keno e o Arias, tanto no primeiro como no segundo. O Vasco venceu o Vitória por 1-0, jogando fora de casa, que segurou o Vitória na zona de rebaixamento. Resultado importante, a gente não quer ver o Vasco ganhar, mas a vitória do Vasco nos ajudou. E o Fluminense está agora na 16ª colocação. Voltou para a 16ª colocação, graças a Deus, fora da zona de rebaixamento. Então é isso, belíssima vitória do Fluminense. Agora é descansar, né? Porque eles vão continuar treinando essas 2 semanas de data FIFA, se preparando para o jogo contra o Juventude, cada vez mais massificando essa ideia, mais essa forma de jogar. Gostei muito do Thiago Santos, do Bernal, do Ganso, do Arias, do Serna, do Keno, que entrou no segundo tempo, do Marcelo, do Samu. Cara, quem não tava num dia legal, que era o Cauã Elias, fez um golaço. Golaço do Cauã Elias. Então, vitória merecida do Fluminense Futebol Clube. Vitória, que vitória. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o nosso próximo vídeo. Flu!